Oi, você aí, assinante do meu canal, e você que está entrando pela primeira vez. Se não é assinante, então assine e depois me siga nas redes sociais também, que muita coisa boa aparece por aí, ok? Vai aparecer para você os links aí. Então é o seguinte, nós estamos na sequência terceira aula de proteínas. Se você ainda não assistiu as duas primeiras aulas, vai aparecer para você aí o link, né? Vai lá e assista que vale a pena, ou então vai me seguindo no meu canal, tá? É hiper importante pegar essa sequência. Na terceira aula, após conhecermos já o assunto da segunda aula, que foram as ligações peptídicas, na terceira aula, então, nós vamos saber como é que essa estrutura acontece, certo? Tem muita gente que fala assim, Léo, você está indo rápido. Não, eu vou dinâmico para você, tá? Você pode parar e assistir quantas vezes você quiser, tá? Isso é para que você possa ter um vídeo curto, ao mesmo tempo de muita informação. Não quis colocar essas aulas todas juntas exatamente por isso, para que você possa ter o melhor. Então, vamos lá, olha só. Eu falei na aula 2, não é? Que as ligações peptídicas são as ligações entre os aminoácidos. Então imagina que é o seguinte, essa estrutura, cada bolinha dessa representa um aminoácido e cada traço desse representa uma ligação peptídica, certo? De maneira que na extremidade de uma sequência dessa, sempre vai existir uma amina terminal, NH2, e no outro ponto vai existir um ácido terminal, C-OH, ok? Sempre assim na ligação peptídica, uma amina terminal e um ácido terminal, de maneira que a sequência de aminoácidos terá sempre uma amina terminal e um ácido terminal, ok? Muito bem, se você não se lembra, vai lá na aula, já falei, aula 2. O que eu quero então? Essa sequência linear, a sequência pelos tipos de aminoácidos, define uma forma de proteína. Eu vou então fazer um traço amarelo representando simplesmente essa sequência linear, para que depois a gente possa brincar aqui embaixo, tá? Toda sequência linear de aminoácidos nós definimos como sendo uma proteína o quê? Primária. Então, uma proteína primária é aquela proteína que acabou de ser sintetizada. Eu não me lembro de síntese proteica. Você vai estudar comigo síntese proteica lá em meio aos ácidos nucleicos, um assunto muito bacana que eu tenho certeza que você vai sair feríssima aí já que está me assistindo, ok? O que acontece? Quando a proteína primária recebe dobras, começa a ter dobras, começa a ter forças de interação molecular, por exemplo, ligação hidrogênio. Ligação hidrogênio é uma força de interação molecular. Então, quando ela tem uma dobra só, como se pegasse um fio ou um ferro e dobrasse dessa forma, ela passa a ter estrutura que a gente chama de estrutura secundária. Veja que na estrutura secundária não tem o acréscimo de mais aminoácido. Na estrutura secundária ela já está pronta, só está sendo modificada em relação a quê? A sua forma, ok? Uma estrutura terciária é como se fizesse uma dobra e mais outra dobra, tá? Então ela passa a ter, além de ligações hidrogênio, ela também pode ter forças de interação que a gente chama de ligação de sulfeto. Essas ligações são forças de interação molecular, tá? Também chamadas aí de ponte de enxofre. Então ela adquire o que a gente chama de forma terciária. Então uma proteína primária é a sequência linear, secundária é quando ela tem uma dobra, e terciária é quando já tem duas dobras. Se eu então pegar várias estruturas terciárias ou mesmo secundárias, coloquei como se fossem terciárias, unidas por um núcleo, por exemplo, esse núcleo aqui pode ter o ferro, como é o caso da hemoglobina, pode ter o magnésio, como é o caso da clorofila. Então, nesse caso, nós temos uma estrutura chamada estrutura quaternária, tá? Estrutura quaternária da proteína, ok? Primária, secundária, terciária, quaternária. Então a proteína vai sendo formada, dobrada, moldada e ela vai adquirindo forma. Por que isso é importante? Que a proteína, à medida que vai adquirindo forma, ela também vai adquirindo nesse sentido a função. Geralmente as proteínas no estado funcional, elas são chamadas então de proteínas em natura, ou o que a gente chama de estado natural. Então, o estado natural de uma proteína nada mais é do que a forma funcional, certo? É quando ela está funcionando. E a maioria das proteínas aí na natureza tem o seu estado funcional nas formas nas formas terciária e quaternária, ok? E se a proteína sair do estado funcional e modificar, ou pela forma terciária, secundária, ou mesmo pela forma primária, se ela sair do estado funcional, então nós falamos que ela desnaturou. Então, desnaturação, desnatura. Natural e estado desnaturado. Desnaturar nada mais é do que perder a forma original,
passando para a forma terciária, secundária ou mesmo primária. Desnaturar nada mais é do que perder forma, e perdendo forma também perde o quê? Também perde função, ok? Então, proteína funcional, estado natural. Proteína desnaturada, estado não funcional. Quais são os fatores que contribuem para que a proteína perca a forma e, consequentemente, perca a função? A primeira coisa importante para ela perder a forma é exatamente quando acontece uma elevação da temperatura, tá? Então, temperaturas elevadas acabam fazendo com que a proteína perca a sua função e, logicamente, porque perdeu a sua forma. Então, aumentar a temperatura, temperaturas muito altas. E o segundo fator é a variação, ou são as variações, tá? No meio. As variações no meio normalmente são medidas aí como uma função, né, como uma propriedade química que a gente chama de pH. O que quer dizer pH? Papel higiênico. Não, pH é o potencial hidrogeniônico, é o potencial de íons hidrogênio no meio. Ah, mas por que isso vai alterar? Óbvio, você tem várias forças de interação que dependem das ligações de hidrogênio. Então, quando você começa a variar o meio, isso pode comprometer a estrutura, né, das proteínas que estão aí, certinho? Então, forma e função estão diretamente ligadas aí. Uma proteína é funcional no estado natural, quando ela normalmente está na forma terciária ou na forma o quê? Quaternária, ok? Então, proteínas têm forma e têm função. Perder a forma quer dizer também perder a função. Proteínas têm função importante, como defesa, são os anticorpos. Você vai ter uma aula só de anticorpos, né? Conhecidos aí, na verdade, como imunoglobulinas. Apelidão que eles têm é o quê? Anticorpos, tá? Proteína tem função hormonal, tipo quem? Insulina e glucagon. Proteínas têm função estrutural. O nosso cabelo aí é queratina. Na nossa pele nós temos o colágeno, certo? Nos nossos ossos também tem lá o colágeno. Proteínas têm função, né, de transporte, a hemoglobina que está no nosso sangue. Proteína tem função assimiladora de energia, a clorofila das plantas, ela é uma proteína. Então, proteínas são extremamente importantes para a natureza, ok? Você vai estudar várias dessas funções, logicamente, ao longo do seu curso. Essa sequência aí com 3 aulas colocou para vocês a estrutura geral. E nós vamos ter a 4ª aula de proteína, que será extremamente importante, baseada somente nas enzimas, uma função essencial para a vida e que é desempenhada na sua maioria aí por proteínas, são os catalisadores, né? Que nós conhecemos esses catalisadores proteicos pelo nome de quê? De enzimas. Raríssima exceção de reação que não acontece com enzima, acontece com outro catalisador que nós chamamos de ribosima, que no caso é um tipo de RNA muito especial, ok? Se essa aula fez sentido para você, se te agregou conhecimento e valor, deixa um like aí, curte, né? Isso motiva, isso impulsiona o nosso canal, compartilha com seus amigos e dê para eles também essa boa notícia. Tem assunto de graça, tem conhecimento levado de boa vontade para você. Eu amo dar aula, é isso que eu faço o tempo todo, com a minha turma no meu curso, certo? Aqui em BH. E estou fazendo agora para você que está aí em qualquer lugar, podendo receber uma informação de muita qualidade, tá? Tudo bem? Te espero no próximo encontro, na 4ª aula, especificamente sobre enzimas, uma aula extremamente importante. Forte abraço, tá? De coração, gratidão porque você está me assistindo, tá? Tchau, tchau!